Fala galera, professor Lucas Crispim na área novamente, professor de física aqui do canal Exatamente. E aí, como vocês estão, meus lindos? Estudando muito aí para o Enem, né? Espero que sim, espero que estejam dedicados aí. Na aula de hoje a gente continua a falar de ondulatória, né? Física 2. A gente continua a falar de ondas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aulinha, que já está aqui no nosso slide. Hoje, pessoal, nós vamos falar da propagação do pulso, né, transversal em meios unidimensionais. Então, para dar uma simplificada, né, porque nós vimos aí na aula passada, que a gente tem ali a propagação unidimensional, bidimensional e tridimensional, né? Então, para a gente poder analisar a propagação das ondas, nós vamos olhar aí nos meios unidimensionais, tá? Porque isso aí já é, apesar de ser uma simplificação, né, de ser um ambiente simplificado, ele já dá para nós uma ideia geral aí de como que acontece a propagação das ondas aí no meio, né? Tá certo? Então a gente vai começar, pessoal, com uma grandeza aí, ó, uma nova grandeza, que é a densidade linear, tá? Densidade linear, no caso aí, né, porque a gente vai estudar, no caso, a propagação do pulso numa corda, né, como já está mostrado aqui embaixo no desenho para a gente. Então, ó, a primeira grandeza é a densidade linear, que é o μ. Lembre-se que a gente usou o μ lá para coeficiente de atrito, né, estático e dinâmico, tá? Densidade linear, por quê? Porque a densidade, né, a densidade que a gente aprendeu lá há umas aulinhas atrás, né, massa sobre volume. Tá certo? Exatamente assim. E a nossa densidade linear é o quê? É a massa, no caso aí da corda, né? Dividido pelo comprimento dela. Então não vou dividir pelo volume, né? Como a densidade comum. Vamos dividir pelo L aqui, ó, que é o comprimento. E isso vai nos dar aí a nossa densidade linear em relação ao comprimento dessa corda, tá? Outra coisa que a gente vou expor para vocês aqui hoje é o seguinte, ó, a velocidade de propagação do pulso na corda, ela depende de duas coisas, ó. Ela depende da intensidade da tração, ou seja, uma corda esticada, né? Ela vai ter uma certa tração ali, se ela atuando nela, né? Tração T. E da densidade linear, no caso aí da corda, que a gente acabou de ver, μ, tá? E essa velocidade, pessoal, é dada aqui por essa expressão, né? Como eu sempre falo com vocês, eu não gosto que vocês decorem, né? Mas é uma coisa que vai acontecer naturalmente conforme a gente for desenvolvendo os exercícios. Então, a nossa velocidade ali, ela é raiz de t, né, da tração da força, dividido por μ. Tá bom? Ó, t, a tração, né, dividido aí por μ. E um exercício para vocês aqui, que eu vou lançar de desafio para vocês, é verificar que essa expressão aqui, ó, verificar isso aqui, ó, que tem a dimensão de metros por segundo, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Ó, você vai colocar lá, raiz de tração. Qual que é a unidade do SI de tração que a gente usa, de força? É Newton, né? Qual que é, aqui no SI, as unidades de densidade linear? Ele massa por comprimento. Então, massa é quilo, certo? Massa é quilo, né? E o L ali é metro. Será que isso aqui dá metro por segundo? Será? Então, eu peço para vocês verificarem aí, é um exercício para a aula de hoje. Então, a gente tem a nossa velocidade de propagação ali, dependendo disso aqui, né? Então, por exemplo, ó, umas coisas que dá para inferir. Quanto maior tracionada a corda, maior a velocidade de propagação, né? Então, ó, em relação à velocidade, se eu aumento a tração aqui, ó, a velocidade aumenta, tá? Beleza? Se a corda é muito densa, né? Se ela é muito densa, aí é exatamente o efeito contrário. Ó. Se aumenta a densidade, se diminui a velocidade de propagação, tá bom? Né? Tá certo? E aí a gente tem uma cordinha aqui, né? Que eu estou mostrando aqui, ó, tanto a tração, né? A força de tração na corda aqui, ó, tanto dos dois lados. E o nosso pulso aí, ele se propagando aí na corda, né? Aí andando aí da direita, no caso aqui da minha direita, né? Ó, desculpa, da esquerda, né? Da minha esquerda para a direita. Então ele está se propagando aqui na direção horizontal, no sentido aí esquerda para a direita. Certo, pessoal? Beleza?
Tranquilos? Tranquilos? Então isso, basicamente só isso, né? Muito pouco, ela determina aí a velocidade do pulso aí na corda. Tranquilo? Beleza? Então, basicamente é isso. E vocês sabem, depois que a gente explica um pouquinho da matéria, né? A gente vai exatamente para o nosso exemplo. Então, o primeiro exemplo aí, ó. Um arame de aço, então não é mais a nossa cordinha, com 1 metro de comprimento e 10 gramas de massa, é esticado com uma força de tração de 100 newtons. Então temos a tração. Determine a velocidade de propagação de um pulso transversal nesse arame, tá vendo? É um exercício bem simples porque nós gostamos aí de andar aí de modo bem tranquilo com os exercícios e depois aumentando a dificuldade. Então eu sei que a velocidade lá ó, no pulso na corda é a raiz de t sobre mi, né? Num primeiro momento, olha, eu tenho a tração aqui, né, mas não tenho mi, tenho que calcular. Então eu calcularia esse mi separadamente. Então mi é a raiz, é a divisão ali de m por L, né, densidade linear. A nossa massa é 10 gramas. Temos que passar, para estar na unidade do SI, para quilogramas, né? Então já falei com vocês, ó, passar de gramas para quilogramas, eu tenho que andar 3 casas para trás, né? Eu tenho lá quilograma, né? Eu tenho a centigrama, né? A decigrama e a grama. Então eu tenho que andar, ó, se eu tenho 10 gramas, ó, eu tenho que andar com a vírgula para cá, uma casa para cá e mais uma casa para cá e a vírgula vem para cá. Então 0,01. Então quilograma, 0,01 quilograma dividido por L. Então o L está facinho, já está em metro aqui, é 1 metro, né? Então dividido por 1. Então, ó, isso aqui vai ficar 0,01, o quê? Quilo por metro, densidade linear, né? Beleza? Ou para simplificar para a gente, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 2, ó, pode ser que simplifique, ó, 10 a menos 2, quilo por metro, tá bom? Pode ser uma coisa ou outra. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, a gente vai ter lá a raiz de T, né, da tração, que é 100 newtons, dividido pelo mi, que é 10 a menos 2, tá? 10 a menos 2. Coloquei aqui, tá? E agora a gente vai ter o seguinte, ó. Isso aqui, ó, o 100 é 10 a 2, né? 10 elevado a 2. E tem uma divisão com 10 a menos 2. Então, isso aqui, ó, é uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base, diminui os expoentes, né? Então, ó, vai ficar assim, ó. 10 elevado a 2 menos 2, ó, inimigo do meu amigo. Então, 2 mais 2, 4, tá? 2 mais 2, 4. Outra técnica que eu vou ensinar para vocês aí é o seguinte, ó. Ó, percebam o seguinte, eu tenho isso aqui, ó, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Confiram aí, ó. E vocês têm que ser curiosos, ó. Aqui, ó, quando é a raiz quadrada, é como se eu tivesse um 2zinho aqui, né? E aqui, por fora, ó, por fora aqui é como se eu tivesse elevado a 1, né? Então eu tenho elevado a meio aí. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar os expoentes, ó. 4 vezes meio. Então isso vai me dar um 10 a 2, tá certo? Ou 100, né? Ou 100 também, metros por segundo, tá? De novo, eu volto a atenção de vocês para verificarem se as unidades aqui, ó, vai dar em metro por segundo. Verifiquem isso. O controle das unidades aqui ele é super importante para a gente poder aí ter um entendimento melhor das unidades que estamos utilizando, tá certo? Beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Então já acabamos esse exemplo 1, né? Vamos para o exemplo 2. Vamos para o exemplo 2. Eu não esqueci de apagar, apaguei agora, beleza. Tá? No exemplo 2 é falado o seguinte, ó. Calcule a velocidade de propagação de um pulso transversal num fio em função da intensidade T da força, já é, né? Ó, lembrando ó, que a velocidade é a raiz de T sobre μ, né? Da força que traciona o fio, da área A da seção transversal e da densidade volumétrica D do material, em que constitui o fio, tá certo? Beleza? Então, ó, vamos lembrar o seguinte, ó. Aqui o μ, ele é a massa dividido pelo comprimento. Beleza? Show. Tranquilo.
Agora vamos pensar o seguinte, ó. O volume, né, disso aí é a área da base vezes a altura. Então o volume aqui da nossa corda, ó, vamos imaginar ela como um cilindro, né, que fica mais fácil de entender, ó. Fica mais fácil de entender. É a área vezes o comprimento, tá? Esse é o nosso volume, tá certo? Então, ó, isso é o nosso volume. Showzinho de bola aí, beleza, tá certo. A densidade volumétrica, ele está falando aqui, ó, o A eu tenho uma expressão para o A. Show de bola. A densidade volumétrica ela é massa dividido por volume, ou seja, massa dividido por, no caso, volume aqui, ó, área vezes comprimento. Não, tá vendo? Eu não terei nada, só estou brincando com as expressões, tá? Eu posso dizer, ó, por fim, ó, nosso D aqui, ó, M, né? A vezes L, certinho? E se eu passar esse A para o outro lado, ó, vai ficar, ó, D vezes A é igual a massa vezes o comprimento. Tá vendo aqui, ó? Tudo que eu preciso, ó, a densidade volumétrica e a área. Ele pediu aqui, ó, a área para ficar em função da área e da densidade volumétrica. Isso aqui, ó, D vezes A é M sobre L, que é a mesma coisa, sem a surpresa de ninguém, que é o nosso μ, né? Agora vamos para cá, ó. Vamos voltar para cá, ó. É a raiz de T sobre μ. Só que eu acabei de descobrir, ó, que μ, que é M sobre L, também é D, densidade volumétrica, vezes a área, né? Então eu coloco aqui, ó. D vezes A, ó. Agora vamos verificar se a gente acertou, ó. Ele quer que a gente coloque a velocidade da propagação do pulso, da força que em função da força que traciona o fio, da área A e da densidade volumétrica, que está aqui, no material que constitui o fio. Então acabou. Então colocamos ali a velocidade em função dessas duas variáveis aqui. Tá certo? Isso a gente fez aí de modo tranquilo, de modo nada estressante pra gente, né? Foi bem de boa, tá certo, pessoal? Beleza? Esse foi o nosso segundo exemplo, tá? Então, aí só pra gente ter uma ideia de como que a gente vai trabalhar aí com essa coisa das grandezas aí, da velocidade. É sempre bom exercitar, né? Modos diferentes, tá certo? Bom, pessoal, basicamente a nossa aula de hoje acabou, foi uma aula curta, né? Porque senão eu iria pegar mais um pedaço da ondulatória e poderia confundir alguém. Então é melhor que a gente faça vídeos curtos, né? Como vocês já sabem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui. Outra coisa, temos um grupo no Telegram para vocês entrarem, tirarem dúvidas lá se precisarem, tá certo? Então espero vocês lá no grupo. O link, aqui vai ter o link aqui na descrição do vídeo, é só clicar e ir lá e entrar no grupo, tá certo? Beleza? E lá no grupo a gente basicamente tira dúvidas de todo mundo, conversa, vocês interagem com a gente, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau!